Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns problemas que envolvem o conceito de função afim, que é o conceito trabalhado aí nas nossas últimas aulas. Bom, então vamos começar pelo seguinte problema. Um experimento da área de agronomia mostra que a temperatura mínima da superfície do solo, Tx, em graus Celsius, é determinada em função do resíduo X de planta e biomassa na superfície, em gramas por metro quadrado, conforme registrado na tabela. Então, é correto afirmar que os dados da tabela satisfazem a seguinte função. Bem, a tabela a qual o problema está se referindo é essa tabela aqui. Então, na primeira linha nós temos grama por metro quadrado, na segunda linha nós temos o quê? Nós temos as temperaturas em graus Celsius. E aqui são as funções ao qual ele se referiu. Ele quer saber qual dessas funções é satisfeita por esses dados da tabela. Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, então pelos dados do problema, pelos dados da tabela, o que a gente pode observar? A gente pode observar que o resíduo ele aumenta de 10 em 10 e a nossa temperatura em graus Celsius ela aumenta de quanto? Ela aumenta de 0,06 em 0,06. Esse aumento ele é constante para todos os dados. Então, como o aumento dessa temperatura ele é constante do início ao fim, então nós temos que essa função ela vai ser uma função afim, já que a nossa taxa de variação é constante. Até pelas opções a gente já poderia perceber isso, mas justificando, isso se dá porque a nossa taxa de variação é constante. Bom, sendo assim, o que nós temos? Nós temos que, se de 10 em 10 aumenta 0,6, então o nosso valor inicial, que vai ser o nosso f de 0, vai ser então o quê? Bom, 7,24, então voltando 10, que vai dar exatamente o zero, então vai ser o quê? Menos 0,06. Então, o nosso valor inicial é dado por 7,24 menos 0,06. Logo, o valor inicial, então, é quanto? O valor inicial, então, é 7,18. Então, encontramos o valor inicial. Bom, se o valor inicial é 7,18, a gente já pode eliminar automaticamente tanto a letra C quanto a letra D. Porque na letra C o valor inicial está sendo como 0,06 e na letra D o valor inicial está sendo 7,14. Então essas opções a gente já descarta. Bom, um cuidado que nós devemos tomar é o seguinte. Você pode observar que, se está aumentando de 0,6 a 0,06, então a nossa taxa de variação é 0,06. Isso é verdade quando você tem o x variando de quanto? De 10 em 10. Porém, a nossa taxa de variação dada de 1 em 1 não vai ser 0,06. Vai ser o quê? Vai ser 0,06 dividido por quem? Dividido por 10. E 0,06 dividido por 10 dá exatamente quem? Dá exatamente 0,006. Então, dessa forma, a opção é a letra A. Então, se quiser testar, substitui aqui. X por 10. 10 vezes 0,006 dá 0,06, que com mais 7,18 dá exatamente quem? 7,24. Se você quiser testar aqui, substitui aqui por 40. Então, isso aqui vezes 40 vai ficar como? Vai ficar 0,006 vezes 40 é 0,06 vezes 4, que é 0,24. E 0,24 mais 7,18 dá exatamente quem? 7,42. Então, tome esse cuidado. A nossa taxa de variação ela é constante, mas você sempre tem que pegar sempre o quê? De 1 em 1. Como aqui está de 10 em 10, essa opção ela está errada. Então, dessa maneira, o gabarito é a letra A e a gente encerra a nossa questão. Bem, vejamos agora a seguinte questão. Os preços dos ingressos de um teatro nos setores 1, 2 e 3 obedecem a uma função afim crescente com a numeração dos setores. Se o preço do ingresso no setor 1 é de R$ 120 e no setor 3 é de R$ 400,
Então, o ingresso no setor 2 custa em reais quanto? Então, temos aqui as opções. Bom, então mais uma vez eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, a gente pode resolver esse problema de duas formas. A primeira maneira é a seguinte: como ele disse que o preço dos ingressos obedecem uma função afim, né, de acordo com a numeração do setor, então a gente sabe que uma função afim é uma função do tipo f de x igual a x mais b. Bom, o problema falou que no setor 1 o preço do ingresso é R$ 120. Então, f de 1 é igual a 120. Mais o f de 1 vai dar o quê? Vai dar a vezes 1, que é a, mais b. Onde isso aqui dá 120. Ele também disse o quê? Ele disse que o preço do ingresso no setor 3 é igual a R$ 400. Então, a f de 3 é igual a 400. Mais a f de 3 vai ser quem? Vai ser 3a mais b. Isso aqui é igual a 400. Então, repare que nós caímos aqui num sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, subtraindo a segunda linha da primeira, o que nós vamos encontrar? 3a menos a, 2a. b menos b0, 400 menos 120 é igual a 280. Se 2a é igual a 280, nós temos então que o a ele é igual a 140. Então, encontramos a taxa de variação da nossa função. Só falta encontrar quem? Só falta encontrar o valor inicial. Bom, então, substituindo 140 em qualquer uma das duas equações, vou substituir na primeira, porque ela é mais simples. Nós temos então o quê? 140 mais b é igual a 120. Isso nos dá então que o b é 120 menos 140, que é equivalente a menos 20. Então, se a é igual a 140 e b é menos 20, isso implica então que a nossa função f de x é igual a 140x menos quem? Menos 20. Como ele quer saber o preço do ingresso no setor 2, então ele quer o f de 2. Então, quem é o f de 2? f de 2 é 140 vezes 2 menos 20. 140 vezes 2, 280. 280 menos 20 dá 260. Então, está aqui o preço do ingresso. Bom, essa era uma maneira de resolver. Uma outra maneira de resolver seria a seguinte. Bom, ele disse que a função com a qual o preço do ingresso obedece é uma função afim. Então, a gente sabe que o grau de uma função afim é uma reta. Ele deu dois valores. Ele deu que no setor 1 é 120. Então, quando x é igual a 1, o y é 120. E no setor 3, o preço é 400. E ele quer saber o preço aonde? No setor 2. Então, a gente tem que achar esse camarada aqui. Então, chama aqui de y. Perfeito? Bom, como é que a gente pode trabalhar isso? Seguinte maneira. Traça aqui uma paralela ao eixo x, passando nesse ponto. Traça aqui uma paralela ao eixo x, passando nesse ponto. Então, nós temos que esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90. Então, nós temos dois triângulos aqui, em que a medida desse segmento vale 1. A medida desse segmento também vale o quê? Também vale 1. Por que aqui vale 1? Porque é 2 menos 1. Por que aqui vale 1? Porque é 3 menos 2. Além disso, nós temos duas paralelas cortadas por essa transversal.
Logo, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Lembrando das aulas de geometria, esses ângulos são iguais porque eles são o quê? Eles são correspondentes. Logo, pelo caso ângulo lado ângulo, nós temos que esse triângulo, ele é congruente a quem? Ele é congruente a esse. Dessa forma, esse segmento aqui, ó, ele é congruente a esse. E quanto mede esse segmento? Y menos 120. Quanto mede esse cara? 400 menos Y. Então, Y mais Y, 2Y, igual a quem? Igual a 400 mais 120, 520. 520 dividido por 2 dá os mesmos 260. E nem poderia ser diferente. Certo? Então, é muito comum em problemas de função afim, você, né, olhando para o gráfico, você conseguir resolver, no caso aqui cair numa congruência de triângulo, mas o mais normal é cair numa semelhança de triângulos. Então, existe essa relação de semelhança de triângulos com muitos problemas de função afim. Então, você poderia ter resolvido dessas duas formas. Bom, então dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje.